No vídeo de hoje vamos falar sobre a melhor maneira de você acumular pontos ao Accor pensando em transferir dos parceiros Livelo, Esfera, BRB, Azul, Smiles e Latam. Uma das perguntas que eu tenho mais recebido no canal é: vale a pena eu transferir da Livelo e Esfera direto para o Accor ou vale a pena eu transferir com bônus para Smiles, Latam ou Azul e depois transferir para o Accor? São vários cenários e nada melhor do que uma planilha completinha para te ensinar cada detalhe desse negócio. Vou atualizar aqui que deu um... Aqui. Pronto. Então você vai entender que essa planilha vai ficar para você todos os cenários possíveis, com promoção, sem promoção, sendo cliente ao Signature ou não, tá? Quais são os principais benefícios? Eu sou Pedro Girador, aqui nesse canal falo sobre viagens, hotéis, pontos e milhas, um vídeo diário, sem miséria de informação, compartilhando 100% do que eu sei para te ajudar a viajar mais, né? Para tirar aquela viagem do papel usando o benefício que você tem direito. E para tudo aquilo que você não vai conseguir emitir usando ponto e milha, eu tenho uma agência de viagem, eu viajo o mundo, o tempo todo estou viajando e respiro, vivo viagem 100% do tempo. Dessa forma eu consigo te ajudar desde com uma cotação específica de uma passagem, de uma hospedagem, de um pacote, até tirar aquela viagem completamente autoral, roteiro personalizado, com tudo que você sempre quis para uma data específica ou uma viagem dos sonhos, desde o dia zero até o seu retorno para casa. A gente faz tudo que está relacionado à viagem, tá? Mas todo o desconto que você vê aqui com ponto e milha só é possível com os seus pontos e com as suas milhas. Por isso que eu te ajudo a acumular e a utilizar. Você não consegue fazer ou ter os descontos ou ter os benefícios com milhas e pontos de outras pessoas, tá? Então, aproveite para aprender a acumular e utilizar os seus pontos e para tudo aquilo que você não consegue fazer com pontos, a nossa agência de viagem fornece para você. Então vamos lá. Primeiro é o seguinte, no canal do YouTube tem uma playlist chamada Ao Accor, tá? Então vamos lá. Como é que funciona? Aqui está no meu canal, vem em playlist, e a playlist aqui, Ao Accor. Cada atendente da sua equipe usa um número diferente? Você tem aqui uma lista de aulas sobre o tema, tá? E de uma forma geral, você consegue acumular pontos ao Accor de várias formas, mas a que eu acho mais vantajosa é assinando o clube, ou ao Signature, porque assinando o clube anual, você tem desconto na compra dos pontos. Cada 1.000 pontos ao Accor valem 20 euros. Hoje 20 euros estão valendo 120 reais, mais de 120 reais. E quando você assina o clube ou ao Signature anual, você paga mais barato, se a gente for considerar o valor da minha anuidade, da minha mensalidade, né, no plano anual, com a quantidade de pontos que recebo. Eu acabo ganhando pontos que valem mais do que eu pago, tá? E uma das formas mais utilizadas aí pelos viajantes para acumular ponto ao Accor, além do clube, é transferindo da Azul, Esfera, Livelo, Smiles, Latam e BRB. E assim, por que a maioria das pessoas acaba usando essa alternativa? Porque eu posso transferir a qualquer momento e eu ainda tenho durante o ano algumas campanhas interessantes. Então, esse ano, se eu não me engano, a gente teve agora a gente está em 14 de agosto de 2026, né? Esse ano a gente teve 4 campanhas da Azul, 2 Esfera, 2 Latam, 2 Smiles, ou 3 Esfera, não vou lembrar. Tá? E não teve nenhuma da Livelo ainda. Então a dinâmica a pergunta que muita gente tem me feito é: como que eu faço? Qual que é a melhor alternativa? Jogo da Livelo direto para o Accor, espero bônus, jogo para algum programa de fidelidade intermediário, né, como Smiles, Latam e Azul, e depois jogo para o Accor. Qual que é a melhor oportunidade? Olha, são vários cenários. Antes disso, eu queria só passar de maneira mais rápida algumas formas de como que você encontra essa possibilidade de transferência nos parceiros, né? Então, vou pegar a Livelo aqui. Então, ó, aqui na própria página do Accor eu tenho as informações
tá? Eu vou deixar esse link na descrição. Aqui tem parceiros, olha, você pode transferir, né, para Azul, você pode transferir da Azul, da Latam, e até de companhias aéreas internacionais. Eu vou fazer uma análise depois sobre companhias aéreas internacionais, mas não vem ao caso nesse momento, tá? Para eu transferir para o Accor, eu estou falando aqui dos parceiros que eu consigo a partir do Brasil muito mais fácil. Então, entrando no site da Livelo aqui, ó, eu venho aqui em trocar pontos, transferir pontos, mais parceiros. E aqui eu tenho o Accor, tá? E cada parceria vai ter uma dinâmica. Nesse caso aqui, olha, eu consigo transferir, cada 3.500 pontos Livelo valem 1.000 pontos ao Accor, tá? E eu confesso que na planilha vai ficar muito mais fácil para você aqui. O que eu tenho? O que eu tenho aqui? Eu tenho todas as possibilidades de transferir pontos dos programas parceiros Azul, BRB, Esfera, Latam, Livelo e Smiles para o Accor. E por que tem tantas opções? Já que são 6 parceiros, não seriam apenas 6 opções? Não, porque a Azul pratica uma dinâmica diferente, tá? Ela muda a condição, ela tem uma condição padrão, que é para todo mundo que tem um cadastro na Azul, e ela tem uma condição especial, para quem, por exemplo, tem o Clube Azul ou tem um cartão azul e etc. Aqui eu entro no site no Azul pelo Mundo, no Shopping Azul Fidelidade, tá? Eu venho, por exemplo, posso ficar procurando aqui, ó, meus vouchers favoritos. Tem alguma coisa? Deixa eu ver se eu encontro o Accor aqui. Não, não tem. Ó, não tem nada do Accor aqui, tá? Eu posso ficar pesquisando ou posso vir aqui em departamento. Vamos ver. Ó, departamento, experiências, vamos ver se a hospedagem está aqui. Ó, pronto. Então, veja que eu tenho uma condição específica. Para quem é Clube Azul, eu tenho uma conversão inferior. Para quem não é clube, eu tenho uma conversão superior. Superior no caso de eu vou precisar de mais pontos da Azul se eu não for clube para ter 1.000 pontos ao Accor. E aqui eu resumo tudo isso em padrão e especial. Olha, Azul Fidelidade padrão 11.250, especial 9.000, do jeito que está mostrando aqui. Só que durante campanha, normalmente essa conversão ela muda. Tá? A Azul, durante campanha, pico de venda, pico de oportunidade, transferência, a Azul reduz. Então, normalmente, baseado no histórico, a Azul traz a condição padrão de 11.250 para 9.500 e a conversão especial de 9.000 para 7.500. Então, nesse cenário, em promoção, eu sendo Clube Azul, eu reforço sempre a oportunidade, a necessidade de ser Clube Azul, eu vou precisar de 7.500 milhas da Azul para conseguir 1.000 pontos ao Accor. Tá? BRB, a cada 4.000 pontos BRB, eu tenho 1.000 pontos ao Accor. Esfera, mesma coisa que a Livelo. A cada 3.500 pontos Esfera e Livelo, eu tenho 1.000 pontos ao Accor. Latam, e tanto BRB quanto Esfera quanto Livelo, não tem diferença para quem é clube e normalmente não reduzem a conversão durante campanha. Então, realmente, ele só tem uma linha cada um. Tá? Latam não tem benefício especial para quem é clube, mas ela tem redução na conversão durante campanha. Tá? Então, normalmente é 6.000 milhas Latam para você gerar 1.000 pontos ao Accor e em conversão em campanha, 4.000 pontos Latam, 4.000 milhas Latam, geram 1.000 pontos ao Accor. Tá? E Smiles funciona exatamente como Azul. Então, se eu entrar aqui, Shopping Smiles ao Accor. Então, posso vir aqui direto. Ó. Vai ser a mesma dinâmica. Tá? A dinâmica é a mesma. Então, por exemplo, quero 1.000 pontos ao Accor. Opa. 8.000 milhas para quem
não tem nenhuma fidelidade na Smiles, e 7.000 milhas para quem é Clube Smiles. Mais um benefício de quem é clube, tá? Então aqui eu já deixo isso bem claro, olha. Padrão 8.000, especial 7.000. E normalmente em campanha, padrão vai de 8 para 7 e especial vai de 7 para 6. Mas para simplificar as coisas para vocês, ó, você repara que a conversão aqui é a quantidade de milhas e pontos que eu preciso ter nos parceiros para acumular 1.000 pontos ao Accor. Aí a primeira coisa que a maioria das pessoas pensa é, não, então é muito melhor, por exemplo, Livelo e Esfera, porque eu preciso de menos pontos para ter a mesma quantidade no Accor. Nem sempre. Lembra que eu falo que tem a FIP, tabela FIP? A tabela FIP, ela me mostra o valor médio de cada 1.000 pontos do programa que eu estou transferindo. Azul, na minha tabela FIP, vale R$15 cada 1.000 milhas. BRB 30, Esfera 30, Livelo 30, Latam 26, Smiles 16. Percebe que existe um valor diferente, um valor de mercado diferente para cada milha? Eu falo isso com muita frequência aqui no canal. Então, assim, não quer dizer que a quantidade de pontos sendo menor, eu vou ter mais benefício. Nesse caso aqui, por isso que a gente tem que fazer a formulinha, por isso que tem o cálculo aqui para mostrar para vocês. É o seguinte. Eu tenho que multiplicar sempre a quantidade de pontos vezes o valor dos pontos para entender quanto em valor de mercado eu estaria transferindo da Azul para o Accor. Então, olha, se na condição padrão, não sou clube, não estou esperando campanha nem nada, se eu quiser transferir, eu vou transferir 11.250 pontos e cada 1.000 pontos valem R$15. Então, eu vou ter um custo, né? Eu estaria transferindo pontos que valem R$168,75. Tá. Mas quanto que valem 1.000 pontos ao Accor hoje? Olha, 1.000 pontos ao Accor sempre valem 20 euros. E o euro hoje está valendo R$6,06. Então, nesse cenário de hoje, 1.000 pontos ao Accor valem R$121,21. Ah, então não vale a pena. Não, nesse cenário aqui, a não ser que você precise muito de uma hospedagem, que aproveitar uma pontuação que você tem, ou seus pontos estão expirando, não vale a pena mesmo, tá? Mas olha o tanto que vai mudando de acordo com o nível de planejamento ou o nível de fidelidade que você tem. Se eu for o cliente Clube Azul, eu vou precisar de menos pontos, e os pontos valendo R$15, olha, eu estaria transferindo pontos que valem R$135. Mas para acumular quantos? Os mesmos R$121, que é o equivalente a 1.000 pontos ao Accor. Mas aqui ainda não vale a pena. Aqui ainda não vale a pena financeiramente, olhando de maneira mais cega, assim, né? Olhando diretamente para esse ponto aqui. Agora, com redução, eu vou esperar uma campanha, vale a pena? Olha, no cenário padrão, mesmo com redução, fica mais caro. E aqui, no cenário de sou clube e estou participando de uma conversão, de uma campanha de transferência, pô, faz sentido, olha. Os pontos que eu preciso, 7.500, vezes R$15, valem R$112,50, valor de mercado. Isso ainda tem gente que vai considerar o valor que pagou. Então, se você considerar que você pagou R$12 no milheiro da Azul, em vários cenários aqui que eu já coloco no canal, olha, seu benefício fica ainda melhor. Mas eu prefiro ser conservador e usar o valor de mercado, tá? Mas é que você pode mudar. Tudo que está em amarelo você pode mudar, o restante, se você mudar, você vai atrapalhar a fórmula. Mas a planilha é sua, você vai fazer o que você quiser. Então é o seguinte, olhando friamente, é muito melhor eu ser Clube Azul e esperar uma campanha para transferir, né? E o BRB? BRB não tem flexibilidade, não tem nem redução nem diferença. Então, olha, cada 4.000 pontos, BRB viram 1.000 pontos ao Accor. Se eu avalio cada 1.000 pontos de programa de banco, como BRB, Livelo e Esfera em 30, seria elas por elas. Eu poderia trocar, mas seria elas por elas. Não teria nenhum benefício direto. Só trocar uma pontuação que eu não estou usando por outra que eu posso usar, tá? Esfera, mesma coisa, tá? Só que Esfera é 3.500 pontos. Então, 3.500 pontos vezes R$30, R$105 de custo para ter R$121 de oportunidade para usar em hospedagem. Pô, interessante.
e Esfera não tem redução, não valoriza quem é clube para esse cenário, então assim, pô, tá legal. Livelo a mesma coisa, tá? Livelo e Esfera, mesmíssima coisa. Latam, cada 1.000 milhas vale 26. Então, se eu multiplicar aqui 6.000 milhas, que é a conversão padrão, vezes 26, eu estaria tendo um custo de R$156. Caro, né? Para transferir para algo que eu tenho R$121 de valor de mercado. Então, não me parece sem nenhuma necessidade, né? Desde que meus pontos não estejam expirando, desde que, enfim, não tenha uma necessidade específica, eu posso esperar, porque, historicamente, tem campanhas da Latam onde a redução cai de 6 para 4, e aí eu passo a ter um custo aqui de R$104 para transformar isso em 1.000 pontos ao Accor, que valem R$121 nesse momento. Smiles, a mesma coisa. Padrão da Smiles, 8.000 milhas, pô, um pouquinho pior aqui, né? Agora, eu sendo clube, já vale a pena. Eu sendo clube em momento de redução, no momento de campanha, vale muito mais a pena. Então aqui eu já gosto de fazer uma análise direta, que é o quê? Ó? Se eu fosse considerar o melhor para o pior, sem campanha, aliás, vamos lá, vamos fazer por partes. Aqui eu quero fazer uma análise fria. Primeiro, eu vou fazer uma análise para todo mundo que não tem nenhum benefício. Você não é clube em nada, você só quer transferir as milhas, pontos que você tem ali para lá. Então, seria a condição padrão para todo mundo. O melhor cenário de todos seria transferir Livelo e Esfera, tá? Por quê? Livelo e Esfera, cada 1.000 pontos valem em média R$30, 3.500 pontos para ter 1.000 pontos ao Accor, então eu teria um custo de 105 para hoje ter pontos que valem R$121,29. Então, nesse cenário, seria Livelo e Esfera empatados pela mesma condição e BRB, basicamente, um empate técnico. Tá? Smiles, quase empate técnico, mas Azul e Latam muito ruins, sendo Azul a pior condição financeiramente falando, tá? Transformando o valor de mercado. Agora, tem uma situação aqui que é legal, que é o quê? Eu sou assinante ao Signature. Todo mundo que assina ao Signature, qualquer plano, ganha 10% de desconto. Olha o tanto que isso muda, gente. E aqui você não está sendo Clube Smiles, Azul, você está só assinando o Clube ao Signature. Toda transferência, você ganha 10% de bônus. Olha o tanto que melhora o cenário. Fazendo isso, você pode transferir agora, a hora que quiser, que você já garante 20% de desconto em qualquer hotel, qualquer um dos 5.000 hotéis da Accor. Espetacular isso, na minha opinião é espetacular mesmo. BRB, que eu considero um programa menos relevante, 10% de desconto. Então aqueles pontos BRB que você está parado ali, você pode assinar o auxílio e transferir e já garantir uma pontuação que você realmente vai usar. Tá? Smiles, olha. Smiles que estava financeiramente pouco interessante, né, um empate técnico perdendo um pouquinho, assinando ao Signature, você pode transferir mesmo sem ser Clube Smiles na pior conversão e ainda está tendo desconto. Você está transformando seus pontos em pontos que valem mais. Latam e Azul, não. Agora vamos apagar aqui e vamos considerar as condições padrão e especial. Olha que curioso. Nesse cenário aqui, olha, Esfera e Livelo continuam sendo a melhor opção. Mesmo se eu for Clube Smiles, que eu tenho uma conversão mais atrativa, o meu desconto seria metade do que hoje eu consigo com Livelo e Esfera. Tá? Então esse ponto é importante aí. Depois seria BRB, depois Smiles padrão, depois Azul. E por último aqui, Latam e Azul normal para quem não tem clube. Essas são as condições fora de campanha. Mas agora eu já estou analisando todo mundo que não é clube e quem é clube. Aí note que, obviamente, é importante você ser Clube Azul. E é importante ser Clube Smiles, tá? E se eu for considerar que você também é ao Signature, quase todos ficam positivos. Então, olha só, sendo Clube Smiles e transferindo fora de campanha,
você já garante 16% de desconto em hotéis. Gente, esse aqui é muito bom, tá? Azul, sendo clube e um empate técnico, tá? Um empate técnico. Basicamente, você vai trocar pontos que valem 133 por pontos que valem 133. Beleza? Maravilha. Agora vem um cenário interessante, que é o cenário das campanhas. Então, eu vou colocar aqui, ó, especial, padrão e redução. Cadê? Aqui eu tenho todos os cenários possíveis, né? Que eu já tinha apresentado no início. Eu vou considerar que todo mundo aqui é assinante ao Signature também. Aí eu já estou analisando todos os cenários. Então, aqui ainda eu não estou considerando os bônus que normalmente tem na campanha, porque na campanha tem redução da conversão e normalmente tem bônus, e esse bônus varia. Por enquanto eu não vou colocar bônus para ninguém aqui, só vou considerar o bônus, o All Signature. Olha quem vai para a liderança. Smiles com redução durante campanha e para quem é clube, é a melhor opção de todos, 28%. Surreal, né? Entendi, pouca gente vê isso. Segundo colocado é quem chega, a lanterninha que foi o tempo todo, ó, Latam sempre vice-lanterna, aqui vira vice-líder. Porque a conversão aqui é muito interessante. Reduz muito, 4-1, sai de 6-1 para 4-1, e o milheiro da Latam é muito valioso. Então olha só, 22%, praticamente empatado com a Livelo Esfera. Então olha só, olha que curiosidade. Muitas vezes as pessoas ficam esperando para transferir para algum parceiro intermediário, mas no final das contas, olha, a qualquer momento eu posso aproveitar essa transferência aqui, Livelo Esfera, que eu vou estar garantindo hoje 21% de desconto de hospedagem. Tá? Em quinto lugar, Smiles para quem não é clube. Desculpa. Smiles para quem não é clube na condição de campanha, e isso empatado com o cenário de quem é clube fora de campanha, porque são os mesmos 7 mil milhas, né? Depois Azul, muita gente fica esperando, não, Azul é excelente, não, realmente Azul é muito bom, mas aqui, estou mostrando para vocês matematicamente que Azul, para quem é clube e durante redução, é apenas a 9ª opção. Muita gente não vê isso. BRB, e aí que são as condições normais, né? Então, assim, Azul, para quem não é clube, mesmo em campanha, é uma das piores opções. E entenda que pior é em comparação com as outras, tá? Isso aqui pouca gente vê. E, obviamente, aqui a gente pode comparar com campanha. Aí é 1 milhão de cenários. Eu vou transferir com a Livelo com campanha ou fora de campanha, tá? Então, normalmente, o que a gente... normalmente é 10 do SIG mais até 20%. Mas varia, depende do parceiro. Aqui eu estou colocando geral só para vocês verem, tá? O desconto, ele é bem agressivo. Tá bem agressivo. Mas como eu estou colocando igual para todo mundo, não faz sentido. Só que o que me pediram? Isso aqui, ó. É o seguinte. O que vale mais a pena? Pegar aqui Livelo e Esfera e transferir direto para o Accor, sem campanha mesmo? Ou vale a pena eu julgar para Azul, Latam, Smiles e aí sim pensar em alguma oportunidade de transferência? Primeira coisa que eu quero alinhar aqui é o quê? Aqui eu estou considerando tanto faz Livelo e Esfera, aqui eu coloquei Livelo e Esfera intercalado, só para vocês verem que na minha análise dá no mesmo, porque a FIP deles é igual, R$30 cada 1.000 milhas. Então se eu vou transferir da Livelo e Esfera para Azul, eu vou ter 120% de bônus, até 120%. Quiser mudar aqui, você coloca, o meu cenário é 90, o meu cenário é 100. Então você pode editar à vontade aqui. Deixa amarelinho para você editar. Tá? Então eu pegando 100 mil pontos Livelo, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 50, mas aqui é um exemplo. Eu, transferindo com 120% de bônus, eu teria 220 mil milhas Azul. Transferindo para Latam, com 25% de bônus, que é o histórico, 125 mil milhas Latam. E para Smiles, 180 mil milhas, com 80% de bônus. Beleza. Então, vamos fazer esse cenário aqui. Ó. Com 100 mil pontos da Livelo, eu transferindo, eu teria aqui, considerando que eu sou assinante ao Signature, eu teria aqui 31 mil pontos ao Accor. Beleza? Essa é a continha, tá? Se quiser fazer a conta no manual, ó, 100 mil pontos dividido por 3,5 dá 29, mais 10%, vezes 1,1, né, que seria 1%, 10%,
daria aqui... Oxe, 1,1... Tá. É isso mesmo, ó, 31, é isso aí, é porque aqui está sem o zero. Ó. Se fosse colocar, dá 31.400 e pouco. Então eu teria 31.429 pontos ao Accor, que hoje valem R$ 3.809. Então, por um custo muito mais baixo, eu estaria acumulando pontos que valem muito mais. Tá? Nesse nosso cenário aqui, eu estaria tendo 21% de desconto. E se eu pegasse esses mesmos 100 mil pontos e transferisse para Azul, como é que seria o cenário? Olha, aqui eu estou considerando fora de campanha, tá? Então fora de campanha não tem nenhum bônus. Eu transferindo para Azul com 120% de bônus e depois transferindo diretamente para o Accor, nos dois cenários, eu teria aqui dois cenários ruins. Mesmo com 120% de bônus, se eu mandar da Livelo para Azul, essa mesma quantidade de 100 mil pontos, vão virar 220 mil milhas e fora de campanha fica muito pior do que a Livelo e Esfera, tá? Ah, mas e na Latam? Se eu pegar 100 mil pontos da Livelo, transferir para a Latam, eu passo a ter 125 mil pontos. E transferindo... Opa. Que estranho, aqui mudou. Vou dar um pause para ajudar aqui, peraí. Prontinho, até ajustei aqui para ficar mais fácil. E transferindo esses 100 mil pontos da Livelo para a Latam, com 25% de bônus, e depois jogando para o Accor, fora de campanha não faz sentido, tá? Eu estaria ainda tendo um prejuízo bem grande, porque meus pontos Latam eles acabam valendo mais do que essa transferência para o Accor fora de bônus. E mesmo considerando assinante ao Signature, tá, gente? Então, mesmo considerando que eu sou assinante ao Signature. Se eu não fosse assinante ao Signature, o cenário ficaria ainda pior. Todo mundo ficaria ruim, só Smiles com especial que ficaria bom, tá? Então, por isso que a gente tem que... todo mundo que quer acumular ponto ao Accor tem que ser assinante do All Signature, obrigatório. Então, veja só o cenário. Transferir direto da Livelo ou Esfera para o Accor, fora de campanha, é muito melhor, meu desconto é muito maior, do que transferir da Livelo para Azul, Latam e Smiles em transferência bonificada e depois transferir direto para o Accor fora de campanha. Agora vem um cenário que todo mundo quer saber. Mas e em campanha? Tá. Em campanha, aí eu vou ter que colocar também Esfera e Livelo com 20% de bônus, tá? Historicamente, vai ter alguma coisa entre 15% e 20%. Posso colocar 15%. E historicamente, da Azul também vai ter 10 mais 15, totalizando 25%. Então eu tenho que colocar todo mundo no mesmo cenário. Se for para transferir em bonificado, eu vou esperar. Se for esperar, eu posso tomar a decisão de deixar na Esfera Livelo ou posso transferir para Azul, Latam e Smiles e, obviamente, depois fazer a ponte para o Accor. E aí? Considerando campanha 15%, eu teria aqui, olha, 30% de desconto. Ficando com meus pontos na Livelo Esfera e transferindo em campanha, sem fazer nenhuma ação adicional, né? Sendo All Signature e em campanha. Agora, esperando campanha de transferência da Livelo para os parceiros e depois esperando campanha de transferência dos parceiros para o Accor, olha os cenários aqui. Azul sem ser clube, não vale a pena. Então já descarte isso. Azul sendo clube, 25%. Opa, nem no melhor cenário, que é Azul sendo clube, com redução e com bônus, ganha de transferir da Livelo ou Esfera em campanha, que não tem redução nem nada, para o Accor, tá? Então, aqui nós temos Livelo e Esfera como vencedores. Ah, legal. Azul, mesma coisa. Livelo e Esfera, melhor. E Latam. Pô, Latam é um empate técnico, repara. Aqui eu tenho 30,78% de desconto, transferindo direto a Livelo e Esfera, e na Latam eu tenho 31,44%. Então, para mim não justifica... Vou colocar até empate, tá? Aí você pode escolher o que você faz. Beleza? Da Smiles, não sendo clube. Não sendo clube, Livelo e Esfera ganha. 26% de desconto contra 30% de desconto. E
Smiles sendo clube, Smiles ganha porque tem 36% de desconto, tá? Então, esse é o cenário em que a gente chega a algumas conclusões aqui. De uma forma geral, não considerando aqui assinantes ao Signature, a melhor condição para quem não assina clube nenhum, a melhor condição é Livelo Esfera, 13,5% de desconto. Seus pontos acabam valendo mais quando você transfere para o Accor, tá? Terceiro colocado seria BRB, o restante financeiramente não vale a pena, tá? Agora você é clube. Esfera Livelo empatado em primeiro e Smiles em terceiro colocado. Beleza? Em segundo colocado, né? Legal. E na nossa análise aqui, transferir direto Esfera e Livelo em campanha bonificada só vai perder para Smiles para quem é clube em campanha bonificada, tá? Para simplificar a vida de todo mundo, pega seus pontos Livelo e Esfera, seja assinante ao Signature e transfira. Você já vai garantir aqui mais de 20% de desconto em hospedagem, tá? Esse Paranauê de ficar julgando para outro programa para acumular não faz sentido na maioria das vezes. O que faz sentido é você acumular ponto na Latam diretamente, seja carrinho, seja cartão, seja de diversas formas, Latam, Azul e Smiles, acumular um pouquinho mais de ponto para que você consiga transferir diretamente para o Accor desses programas. Agora, fazer a ponte Livelo e Esfera para cá acaba não valendo tanto a pena. E, obviamente, se você quiser usar o custo do seu milheiro de acordo com, e não o valor de mercado, por R$12 você consegue algumas oportunidades, por R$25 você consegue milheiro da Latam em algumas oportunidades, e por R$15 você consegue milheiro da Smiles em algumas oportunidades, tá? Isso aí vai te ajudar a economizar ainda mais e ter uma relação aqui que em algumas oportunidades pode inclusive superar o desconto direto da Livelo Esfera, tá? Então com esse vídeo aqui você fica 100% ciente das opções e essa planilha fica de brinde para vocês aí na descrição do vídeo. Se inscreva no canal que tem vídeo todo dia sem miséria de informação e comenta aqui embaixo se teve alguma dúvida, que é uma dúvida muito recorrente nos stories do Instagram, o link está aqui para você acompanhar lá também. E precisando de qualquer serviço, fala com a gente. Se eu te ajudo a economizar em passagem aérea, imagina como que eu vou cuidar da sua viagem de uma forma mais completa. Uma vez que você viaja com a gente, você dificilmente vai querer viajar de outra forma. Até o próximo vídeo.